O Lula fez algumas declarações sobre os rumos da eleição aqui para a Prefeitura de São Paulo. Quem tem informações do que disse o Lula é a nossa Beatriz Manfredini, que está na porta da Prefeitura da maior cidade da América Latina. Tudo bem, Bia? Oi, Paulo, tudo bem e por aí? Bom dia para todo mundo aí no Morning Show. Falamos aqui exatamente do prédio mais cobiçado, né, neste momento por muitos agentes políticos, e é interessante a gente dizer que a eleição de São Paulo saiu aqui do edifício Matarazzo, saiu do viaduto do Chá e ela foi nacionalizada, né? A gente tem aí diversas figuras, as mais diversas figuras principais dessa pré-campanha eleitoral por aqui, aliadas a uma figura bastante forte nacional. Então temos Lula com Guilherme Boulos, temos Alckmin com Tabata Amaral e temos Bolsonaro com Ricardo Nunes. E ontem, em uma entrevista a uma rádio da Bahia, Lula falava exatamente sobre esse assunto. A primeira coisa é que ele comentava os apoios. Ele comentava os apoios, né, como a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que vai dar nas mais diversas cidades do país, e citou esse caso específico aqui da capital paulista. Ele disse que essa eleição, muito mais do que entre Guilherme Boulos e outros pré-candidatos, já virou entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não citou o nome de Bolsonaro. Vamos acompanhar. A primeira coisa é que eu não posso, como presidente da República, fazer uma campanha como se eu fosse um cidadão comum. Eu tenho que levar em conta, se tiver dois candidatos, sabe, da base do governo disputando a eleição, eu tenho que dar um tratamento mais respeitoso. Eu não posso ser assintoso no apoio a um candidato nosso. Mas eu tenho um candidato em todas as capitais, eu tenho um candidato em todas as cidades. Sobretudo se for candidato do PT, se for candidato do partido aliado, que faz parte da base. Em alguma cidade, mas a gente vai ter candidato que não é do PT. E eu vou apoiar. Vai ter candidato que não é do PSB e eu vou apoiar. Olha, isso vai depender cidade por cidade. Agora, na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. É entre eu e a figura. Tá? E a gente vai disputar as eleições. É interessante a gente pontuar, Paulo, essa fala de Lula, ela gera algum medo na pré-campanha de Ricardo Nunes. A pré-campanha de Ricardo Nunes não queria nacionalizar de forma exacerbada essa eleição, mesmo ele trazendo o apoio de Bolsonaro. Primeiro porque quem ganhou o pleito de 2022 aqui na capital paulista foi Lula. Lula e Haddad ficaram com mais votos aqui na cidade de São Paulo, então há esse receio do peso da figura de Lula e de uma rejeição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Até por isso, Nunes e a pré-campanha dele vem organizando e falando bastante na chamada frente ampla, né? De trazer vários partidos para perto de Nunes para combater o que eles chamam de extrema esquerda, que seria a figura de Guilherme Boulos, o principal opositor dele, que está encabeçando aí as pesquisas de intenção de voto. Algumas figuras que vêm chegando para perto de Ricardo Nunes, como Aldo Rebelo, por exemplo, ex-ministro, e também o apoio do Partido Solidariedade com Paulinho da Força, estão vindo para tentar amenizar também essa situação e tirar essa marca de bolsonarismo de Ricardo Nunes. Essa, pelo menos, é a ideia da pré-campanha, mas como o próprio presidente Lula disse, né, Paulo, é uma eleição aqui em São Paulo que já foi nacionalizada. Dúvida, Bia. Obrigado, viu, minha amiga, pelas suas informações. A Beatriz Manfredini nos atualizando um pouco essa fala do Lula, que repercutiu muito ontem, e a busca incansável pela polarização por parte do presidente da República, né, Nelsinho? Como é que você vê isso? Bom dia, Paulinho. Bom dia, meus colegas. E a questão é a seguinte: quem ganha com a polarização? O Guilherme Boulos e o presidente Lula. Porque na capital ele tem mais voto que o ex-presidente Bolsonaro. Então, se depender do Boulos, da Marta e do Lula, eles vão sempre levar para o campo da nacionalização desse debate. Eles querem tornar a disputa pela Prefeitura de São Paulo um Lula contra Bolsonaro. E o Ricardo Nunes sabe disso. Por isso mesmo é que tem essa resistência em sair na foto, em sair de mão dada com o Bolsonaro. Ele quer mesmo só o apoio velado, usar dos bônus do apoio bolsonarista e não os ônus que é justamente a rejeição de cerca de 60% da cidade de São Paulo. Nelson, você sabe que eu acho que tem alguém que está ganhando mais ainda com esse discurso do Lula, que é o Bolsonaro. Porque vejam só a situação do Bolsonaro. O Bolsonaro é alguém que está inelegível, ou seja, ele não vai participar desse pleito.
é alguém que de alguma forma não tem o comando partidário, quem comanda o partido que ele está é o Valdemar Costa Neto, e aí quando o Lula vai lá e cria essa polarização, o Lula está legitimando cada vez mais o Bolsonaro, ou seja, é interessante, né, mano, para os dois esse discurso do Lula, porque o Lula está jogando o Bolsonaro para cima nessa história. Exatamente, a gente sabe, primeiro bom dia Paulinho, bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência, a gente sabe que essa polarização que o Brasil vive é obra conjunta, tem coautores que se abraçam na construção dessa narrativa. Sempre vale lembrar que o PT, um partido que historicamente pediu o impeachment de todos os presidentes eleitos que não eram do PT, não fez força nenhuma pelo impeachment de Bolsonaro. Por quê? Porque desejava disputar a eleição contra Bolsonaro. Isso sempre foi muito claro. Então, e por que isso acontece? Porque o PT entende que, diante de todos os problemas que tem na sua conta, no seu histórico, a única forma de vencer uma eleição nacional é tendo um personagem ainda mais problemático do que o PT na visão de muitos brasileiros. Então, é muito triste, porque isso deixa o debate sobre os reais problemas do Brasil em 20º plano. Então, a gente para de discutir as soluções para os problemas que o país precisa e fica nesse embate eterno de ego entre duas personalidades populistas que não trazem soluções para o país. E veja só, vamos apontar algumas contradições absurdas. A primeira tem uma contradição desse próprio discurso. Em 2 frases o Lula se contradiz. Primeiro, ele diz que em eleições onde houver partidos da base, ele não vai se envolver de forma assintosa. Ora, o MDB, partido de Ricardo Nunes, é um partido da base do governo Lula. Então, como assim? O PSB é do vice-presidente. Claro. Exato, que é o partido da Tabata Amaral. Ou seja, em São Paulo, ao que tudo indica, teremos uma eleição disputada entre 3 partidos da base do governo Lula. Então, como que ele quer dizer que uma eleição disputada entre 3 partidos da base do próprio governo dele é sobre Bolsonaro e ele? Não faz nenhum sentido. Mas ele falou que no... É uma estratégia, né, que ele está tentando, visto a rejeição do Bolsonaro aqui em São Paulo. Exato, e o ponto é justamente esse, ou seja, é uma polarização absolutamente artificial. O cenário político não é esse que o Lula coloca, é um encantador de serpente tentando fazer com que as pessoas acreditem numa narrativa que não para de pé, para, no fim das contas, tendo como único objetivo o fortalecimento do seu próprio ego. Mas, gente, ô Ju, tem algo que me chamou também a atenção no discurso dele, né? Ele não cita a Tabata. Finge que praticamente ela não existe na história, né? Isso aí tem simbolismo. Pois é, bom dia a todos. É aquilo que eu comentei ontem, né? Essa posição da Tabata apoiada pelo Alckmin, vice de Lula, ela é uma incógnita ainda nesse jogo, mas a gente está falando de jogadores bastante experientes, né? Do xadrez político brasileiro, então nada é por acaso, nenhuma peça está no tabuleiro à toa. Né? Mesmo aquelas que vão ser derrubadas lá na frente, elas têm um período necessário de duração nessa corrida. Agora, essa rejeição do presidente Bolsonaro no município de São Paulo, Paulinho, nós temos outras pesquisas que apontam o contrário. Né? Ele não tem essa rejeição toda, não. E a gente sabe que política ela é muito dinâmica, né? A cada dia que passa, algumas notícias saem na imprensa. Ontem, por exemplo, nós tivemos aí uma informação importantíssima relacionada ao caso do assassinato de Marielle, tirando, né, qualquer suspeita em relação ao presidente Bolsonaro. Então, eu acho que à medida em que os fatos vão sendo elucidados, algumas narrativas vão caindo, algumas pessoas que enxergavam o presidente Bolsonaro como uma figura, como foi dito aqui, problemática, vão ter oportunidade de acabar mudando de opinião, né? Porque muita coisa foi depositada sobre ele e essas coisas, aos poucos, não estão se mostrando verdadeiras, né? Então, eu acho que algumas pessoas, nessa corrida até as eleições, elas podem, sim, mudar a opinião delas em relação ao presidente Bolsonaro. E outro ponto também importante é a gente vê o prefeito Ricardo Nunes ali construindo cada um dos acordos e dos apoios de uma forma muito sólida,
né? Ele vem se apresentando ali como uma pessoa que consegue agregar um espectro muito grande, e eu não sei se isso por si só vai tirar a força que o Bolsonaro consegue agregar à caminhada dele, entende? Não, perfeito. Pepe, eu quero te ouvir sobre essa fala do Lula, mas principalmente isso que a Ju disse. Você acha que a população de São Paulo, de alguma forma, está revendo o que pensa sobre o Bolsonaro? Não, pelo contrário. Eu acho que em São Paulo a questão do âmbito nacional está bem consolidada, né? É bom lembrar, por exemplo, que na eleição passada o Bolsonaro perdeu as eleições no município de São Paulo para o Lula e o Haddad ganhou as eleições no município de São Paulo para o Tarcísio. Pepe, ou seja, eu tenho números aqui, fui atrás dos números do segundo turno. O Lula ganhou aqui por 53,54 a 46,46. Foi uma diferença de aproximadamente 500 mil votos. O Lula teve quase 3 milhões e 700 mil votos. O Bolsonaro teve cerca de 3 milhões e 200 mil votos, aproximadamente isso daqui. E em 2020, o candidato apoiado pelo Bolsonaro não foi nem para o segundo turno, que era o Celso Russomano. Exato. Quem foi o Bruno Covas Sim. e o Guilherme Boulos. Sim. Tem esse detalhe também. Fala, querido. e tem uma questão também, mas em 2020 que o Bolsonaro apoiou o Russomano, o Bolsonaro não acompanhou e não mergulhou na campanha do Russomano. Então, uma das questões que falam que o Russomano não foi bem votado assim foi porque o bolsonarismo não abraçou o Russomano naquela eleição. E isso faz com que o Ricardo Nunes esteja numa situação complicada e delicada. Porque, teoricamente, se ele abraçar essa polarização, isso pode colocar ele no segundo turno, não é? Porque o bolsonarismo... Não dá para você negar que o Bolsonaro, é uma força política forte. Né? Quem falar o contrário está divagando e está fora da realidade. Assim como o lulismo e o petismo em São Paulo é uma força política forte também. Então a polarização com o Benedito Mano e o Nelsinho acaba retroalimentando os dois candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. E o discurso do Nunes falando que a coalizão dele é contra a extrema esquerda, contra a esquerda, acaba tangencialmente também favorecendo a polarização, não é? Então, assim, você vê que tem uma questão problemática de campanha, não é? Então, o que eu acredito que os candidatos têm que fazer para se viabilizar como potencial prefeito de São Paulo é tentar romper a polarização. Porque a polarização em São Paulo é uma falsa polarização, não é? As pessoas de São Paulo estão pouco se ferrando com as questões de âmbito nacional e briguinha entre Lula e Bolsonaro. Aí eu concordo com você, Paulinho. Realmente, o que o Lula fez foi fortalecer o Bolsonaro, que se tornou inelegível. Então, o município de São Paulo quer discutir os problemas reais que é São Paulo enfrenta. A questão de energia, a questão, por exemplo, da violência pública, que está cada vez maior, educação, saúde. São Paulo, que eu sei. La Madalena. Mas, Paulinho, você sabe que, na linha do que o PP está dizendo, talvez a polarização em São Paulo favoreça dois candidatos aqui e não necessariamente Boulos e Nunes. Favoreça o Boulos, que é o que vence no cenário polarizado, e a Tabata, que vem com um discurso não polarização. Se ela adotar um discurso sem falar bem ou mal do Lula ou do Bolsonaro e se apresentar como alguém que está fora dessa disputa lulistas-bolsonaristas, talvez ela saia ganhando. Então, só quem perde é o Ricardo Nunes, com a ideia da polarização. Parece ser a estratégia da Tabata. Tem uma outra coisa que eu vejo... Tudo em política tem um porquê. E a gente precisa entender esse porquê. A dificuldade é justamente a gente entender essa movimentação. Mas eu fico sempre me questionando por que um presidente da República vai se expor tanto numa eleição municipal. E aí comecei a juntar algumas coisas na minha cabeça. Eu quero colocar aqui esse raciocínio com vocês para vocês verem se faz sentido. O PT é um partido que diminuiu do ponto de vista político as suas prefeituras, certo? Tanto é que aqui em São Paulo nem candidato eles terão. Agora eles terão a vice Marta Suplicy indicada na chapa do Boulos. Se você for analisar... A necessidade de repatriar uma ex-petista. Se você for analisar a Grande São Paulo como um todo, tem uma peculiaridade aqui que é interessante nessa disputa da capital. Se você olhar, por exemplo, Guarulhos, uma cidade importantíssima da Grande São Paulo, se você olhar, por exemplo, Osasco, uma outra cidade importante da Grande São Paulo, essas cidades têm algo em comum. O programa eleitoral da capital é o que é exibido nessas grandes cidades. Ou seja, se o PT
não tem candidato na capital, o 13 não aparece nessas cidades da Grande São Paulo, que tem uma densidade populacional absurda, como é, por exemplo, Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado, e aí você não consegue proliferar o candidato ali da cidade. Talvez, eu fiquei pensando, essa intenção do Lula de realmente se colocar, dizer que... Porque, na realidade, o que ele falou é que o candidato é ele. Exato. Essa que foi a sensação que eu tive da fala. Ele disse o seguinte, olha, o candidato sou eu. Aqui sou eu contra o Bolsonaro, colocou o Boulos em segundo plano, mas eu acho que isso aí tem uma estratégia. Tem uma estratégia de dizer, PT tá firme. Aqui é 13. Substitui o partido pela figura. Para que você não perca a influência nestas outras cidades que são importantes pro PP. Pro PP, não. Pro PT. Certo? Eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando para vocês, mas foi algo que eu fiquei pensando. Eu falei, não é possível. Entendeu? Faz sentido, mas eu diria que mais do que uma questão de fortalecimento do PT, é um fortalecimento da própria figura do Lula pessoa física, do Lula como líder... E do Bolsonaro também. Do campo, exatamente, do Lula como líder do campo da esquerda, escolhendo seu adversário, dizendo que o adversário dele é o Bolsonaro, que está inelegível. Ou seja, do ponto de vista da política real, não faz nenhum sentido. O único sentido é o Lula tentando manter a polarização viva na narrativa política. E, Paulo, claro, não dá pra gente desprezar o fato de que, tendo a Prefeitura de São Paulo com um aliado, você coloca naturalmente um aliado no caminho do governo do Estado. É natural que qualquer prefeito de São Paulo seja um potencial candidato a governador do Estado de São Paulo. E aqui em São Paulo... Subordinado a ele. Exato. E aqui em São Paulo o PT nunca teve o governo do Estado. Então talvez seja uma estratégia pensando no futuro. Porque o prefeito de São Paulo, que sai da Prefeitura de São Paulo para disputar o governo... Não tô falando de sair no meio. Acaba perdendo completamente o apoio político do... Não, calma. Serra foi assim. E ganhou a eleição. Serra foi assim. O Dória foi assim. Mas depois, o que aconteceu com os dois depois? Mas o Serra tá velhinho. O que aconteceu com os dois depois? Você quer que aconteça o quê com o Serra? Isso lá atrás. Mas foi candidato. O município de São Paulo, as pessoas que moram no município de São Paulo não aceitam quando o político larga o mandato no meio e disputa o governo do Estado. Se for para ganhar o Estado... Isso é história. Isso é história. Claro que não. A maldição, isso é uma maldição. Não faz o menor sentido você falar uma coisa dessa com dois candidatos que deixaram... O Serra fez isso, nunca mais ganhou cargo executivo. O Dória fez isso, saiu da política por enquanto. Júlia Luci, quero te ouvir, minha amiga. O que você está achando desse papo, hein? Eu ainda acho a Tabata uma figura aí que pode servir de coringa. Não sei se vocês viram, mas quando houve o anúncio daquele programa O Pé de Meia, a Tabata aparece bem pertinho do presidente Lula e a Simone Tebet, que supostamente foi a pessoa que deu a ideia, né, para o presidente Lula, inclusive foi uma condicionante para ela fazer parte da coalizão do segundo turno, é o que ela disse, né? Ela aparece distante, inclusive essa foto foi bastante comentada. Essa proximidade da Tabata com o presidente, eu acho que diz muito. Eu acho que ela é uma candidata naturalmente forte, por diversos atributos, né, inclusive por ser mulher. E aí vão testar o quanto ela consegue crescer. Se observar que ela tem condições de tomar o lugar de Boulos, acho que o PT é tão pragmático que investe na candidatura dela. Porque num segundo turno, Tabata, eu acho que consegue derrubar Ricardo Nunes. Acho que Nunes não é derrubado por Boulos no segundo turno. Não acho que é possível fazer isso, mas Tabata já é. Então, se ela continuar na caminhada dela e ela conseguir performar, conseguir começar a tirar, porque, como foi dito aqui, ela tira tanto de um lado como do outro, né? Então, o Alckmin está ali como uma figura da vice-presidência, ministro de Estado, apoiando a candidatura dela, não é à toa, né? Porque eu entendo que quem está fazendo os cálculos aí políticos sabe disso que eu acabei de falar, que ela é extremamente forte para ganhar se chegar no segundo turno. Ô, Julinha, só uma questão, uma questão que eu acho interessante colocar aqui. Se realmente conseguirem polarizar as eleições no município de São Paulo, infelizmente a eleição vai ficar entre o Nunes e vai ficar entre o Boulos, né? Por que eu estou falando isso? Porque no ano passado, nas eleições do ano passado, ano retrasado, na verdade, o que aconteceu foi que quem se colocou
contra a polarização, perdeu as eleições, tirando o Rio Grande do Sul e tirando Pernambuco. Mas né? a polarização já existia. Já existia. Nesse caso, ela está tentando ser criada. Exatamente. Mas estão conseguindo. Infelizmente, estão conseguindo. Vamos ver o vice ou a vice de Ricardo Nunes. Isso vai indicar muito se a polarização vai estar firmada ou não. E eu acho muito interessante a análise da Júlia, porque também tem a outra hipótese, né? Que é, o Alckmin tem uma vida política própria, que a gente não precisa nem citar o longo currículo dele, com vários cargos importantes. O projeto do Alckmin é vir para o governo de São Paulo em 2026. E uma vitória da Tabata seria um fortalecimento político do Alckmin também. Partido dele, principal cidade do país. Então, eu não sei até que ponto tem tanta harmonia assim entre o plano de fortalecimento do Alckmin e os projetos do Lula. Porque o Alckmin é um político com história e habilidade capazes de incomodar a hegemonia do Lula. Muito bem.